Vamos dar continuidade. Pois bem, pessoal, lá no artigo 7º do CTN, ele traz um ponto crivo essencial, que é a questão da competência tributária, da competência legislativa tributária e da capacidade tributária ativa. Então veja pontualmente, eu tenho o Instituto da Competência Tributária, da Competência Legislativa Tributária e o Instituto da Capacidade Tributária Ativa. Eu tenho 3 institutos aí, todos eles correlatos. E essa referência você vai encontrar pontualmente nos artigos 6º, 7º e diante do CTN, que ele vai te provocar esse raciocínio. Então vamos aqui retomar aqui a análise da apostila. Deixa eu só acessar ela aqui rapidamente. José, tu tá com a apostila aí na mão? Você está com a apostila? Entrou também a Raíssa, a Laíssa e o Ramon. Laíssa, Ramon, José, vocês estão com a apostila na mão? Beleza, José está ok. Ramon, beleza, Laíssa também. Só o Ramon que tô esperando aqui. Confirma pra mim, Ramon. Beleza. Então, pessoal, com a apostila em mãos, eu gostaria que vocês fossem para a página número 14. A página número 14. E comigo, lesse o slide número 27. A página 14, slide 27. Beleza, Ramon? Foi, inclusive, aconteceu aí com outras turmas, mas já normalizou. Mas de qualquer maneira, Ramon, eu falo também para a Laíssa e para os demais, esse vídeo ele vai para o YouTube. E aí você acessa, faz aí o procedimento que você quiser, tá? Para estudar. Né? Posso ter tranquilidade quanto que você vai ter acesso ao material em outro momento. Lá no artigo 7º do CTN diz o seguinte: a competência tributária ela é indelegável. O que significa dizer que a competência tributária, pessoal, ela é indelegável? A competência tributária, pessoal, ela é diferente da competência legislativa tributária, que é diferente da capacidade tributária ativa. Então veja, a competência tributária ela é diferente da competência legislativa tributária, que é diferente da capacidade tributária ativa. Então veja, com muito cuidado, competência tributária, deixa eu colocar aqui para vocês. A competência tributária é uma coisa que é diferente da competência legislativa e é diferente da capacidade tributária ativa. Então a competência tributária ela é diferente da competência legislativa tributária, que é diferente da capacidade tributária ativa. São zonas completamente distintas uma das outras. Competência tributária é uma coisa, competência legislativa tributária é uma coisa, capacidade tributária ativa é outra coisa. O que é competência tributária? Volta lá para o slide. No slide, página 14, slide 27, diz que a competência tributária é indelegável. Essa competência que é indelegável, pessoal, é a competência de instituir tributo, que não tem nada a ver com a competência legislativa tributária, que não tem nada a ver com a capacidade tributária ativa. A competência tributária é a competência de instituir tributo. Anotem aí. A competência tributária é a competência de instituir tributo.
Essa competência de instituir tributo, pessoal, está ligado à prerrogativa em que o ente federativo tem de poder inovar no sistema jurídico e poder te cobrar o tributo. Então, veja, para que haja o exercício da capacidade tributária ativa de cobrar um tributo, de executar lei, ato ou decisão administrativa ou serviço, que possa fiscalizar, portanto, se você é ou não contribuinte no tributo, é porque o ente federativo primeiro instituiu o tributo. O ente federativo primeiro instituiu o tributo. Se ele instituiu o tributo, pessoal, é porque ele exerceu o quê? A sua competência tributária. Se ele exerceu a sua competência tributária, ele instituiu o tributo. Instituir tributo, pessoal, é exercício da sua competência tributária. Então, mais uma vez, a competência tributária vai envolver, pessoal, instituir tributo. Instituir tributo. A competência tributária é instituir tributo. Agora veja, no que tange a competência legislativa tributária, ela vai implicar, pessoal, legislar em matéria tributária. Legislar em matéria tributária. Volta lá para o teu material. Vamos ler comigo o slide da página número 5 e slide número 9. Página 5, slide 9. Página 5, slide 9. Página 5, slide 9. Pessoal, na página 5, slide 9, nós temos a informação de que a União, os estados, DF, eles podem instituir o que, gente? Tributos. Mas, no que tange a competência para legislar em direito tributário, ela é sempre o que, gente? Concorrente. O artigo 24 não está falando da competência tributária de instituir tributo. O artigo 24 está falando da competência legislativa concorrente em sede de direito tributário. Essa competência legislativa concorrente em sede de direito tributário, pessoal, ela está ligada à possibilidade dos entes federativos legislarem em matéria tributária. São situações completamente diferentes. Significa dizer que o ente federativo, quando institui o tributo, ele está instituindo o tributo exercendo a sua competência tributária. Agora, quando esse mesmo ente federativo ele está regulamentando a matéria, ele está disciplinando a matéria, ele está exercendo a sua competência legislativa, o que, gente? Concorrente. Então, veja, no que tange a competência tributária, que é de instituir tributo, é uma coisa. Já no que tange a competência tributária, ou competência legislativa tributária, é outra situação. A competência legislativa tributária, ela está ligada ao quê? A legislar em matéria tributária. Legislar em matéria tributária, pessoal, é disciplinar. É criar normas, regras. Falar acerca do domicílio, falar acerca, pessoal, de detalhes quanto ao procedimento de fiscalização, até mesmo de lançamento. Então, esses detalhes, essas minúcias, é o exercício da competência legislativa tributária. Agora, veja, a competência de instituir tributo é uma coisa, a competência legislativa tributária é outra história. São competências completamente diferentes. Agora, captando que a competência tributária institui tributo, captando que a competência legislativa tributária é regulamentar a matéria, existe uma outra situação que é a capacidade tributária ativa. Então, pessoal, existe a capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa, pessoal, ela está ligada de forma clara
com a possibilidade de que o ente federativo ele possa arrecadar, que ele possa cobrar, que ele possa fiscalizar, que ele possa executar leis, atos, decisões administrativas. Isso são matérias de direito administrativo. Então veja, a competência tributária é matéria de direito tributário. A competência tributária, deixa eu colocar aqui, a competência tributária, pessoal, é direito tributário. A competência tributária é matéria de direito tributário. A competência legislativa tributária é matéria de direito constitucional. E a matéria capacidade tributária ativa, pessoal, é matéria de direito administrativo. Veja, a competência tributária é matéria de direito tributário. A competência legislativa tributária é matéria de direito constitucional. E a matéria capacidade tributária ativa, pessoal, é matéria de direito administrativo. São matérias completamente distintas. São matérias completamente isoladas, mas que se intercomunicam-se. São, portanto, autônomos. Quando nós falamos de competência tributária, estamos falando de instituição de tributo. Quando falamos de capacidade tributária ativa, estamos falando de quê? De arrecadação, de fiscalização, de execução. Estou falando de prerrogativas administrativas. São situações completamente diferentes. Assim sendo, pessoal, lá no artigo 24, inciso 1, diz que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente. O que é essa legislar concorrentemente? É a legislação, pessoal, é legislar no que tange ao exercício do poder legislativo de inovar no sistema jurídico, criando regras específicas para disciplinar a matéria tributária. Agora, pessoal, um ponto importante. O artigo 24, inciso 1, ele vai falar da competência legislativa concorrente, que ela é sempre concorrente perante quem, gente? União, Estados, Distrito Federal. Ela não vai falar pontualmente, pessoal, quanto aos municípios. Para os municípios, ela é suplementar. Para os municípios, ela é suplementar. Ela não é concorrente. Ela é suplementar. Isso você vai encontrar no artigo 30. Você vai encontrar no artigo 30, inciso número 2, da Constituição. Você vai encontrar no artigo 30, inciso 2 da tua Constituição. Lá no artigo 30, inciso 2 da Constituição, você vai encontrar a informação pertinente que aos municípios a competência é suplementar. A competência ela é suplementar. Significa dizer, pessoal, que a unidade federativa, município, ela não exercita a sua competência legislativa concorrente. Ela vai exercitar a sua competência suplementar. Ela vai, nesse sentido, pessoal, desaguar não na esfera da competência legislativa concorrente, que é do 24.1. Vai desaguar, portanto, a sua atividade legiferante no âmbito da competência suplementar. Isso você vai encontrar na sua Constituição. Isso você vai encontrar na sua Constituição. Olha o que diz, pessoal, o artigo 30, inciso 2 da Constituição. Vamos lá? O artigo 30, inciso 2. Tudo bom, José? Vamos lá. O artigo 30, inciso 2 diz o seguinte: compete aos municípios, inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Veja, ela é suplementar, mas não é concorrente. E, pessoal, tem uma outra situação que infere aos estados que também ela é suplementar. Tem uma outra situação que infere aos estados que ela é suplementar. E aí eu vou citar a situação que envolve o chamado IPVA.
o imposto sobre a propriedade veicular automotor. No que tange, pessoal, a competência legislativa plena dos estados. Então, vou colocar aqui para vocês. Olha aqui, ó, artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal de 88, pessoal. Ela fala da competência suplementar dos municípios. Vai falar da competência suplementar dos municípios. Então veja, olha só. A competência legislativa concorrente, pessoal, é de quem? Da União, dos Estados membros e do Distrito Federal. Caiu uma vez, já um tempo atrás, uma prova do TJ, mas de constitucional. Então veja, a matéria competência legislativa tributária, que no âmbito do direito tributário ela é concorrente, pessoal, já caiu em prova de constitucional. Eu fiz aqui uma observação para vocês, aqui, ó, bem aqui em cima. Eu vou só repetir. Olha só. Eu vou só repetir. A competência legislativa tributária é de direito constitucional. Já a capacidade tributária ativa é de administrativo. Aí eu botei um pouco aqui em cima. Ah, achei aqui, gente, ó. E aí eu botei assim, a competência tributária é matéria de direito tributário. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Laísa, alguma dúvida? Ramon, alguma dúvida? Se ficar em silêncio, a gente vai para frente. Tranquilo? José, eu vi que você saiu 2 vezes. Você quer que eu repita alguma coisa para você, meu querido? Não tem problema não. Tô aqui para te servir. Algum ponto aqui? Tranquilo. Então eu vou fazer o seguinte, José, Laísa e Ramon, eu vou passar adiante, mas eu vou fazer uma mini revisãozinha do que eu falei. Olha só, a competência tributária está ligada a instituir tributo. É matéria de direito tributário. A competência legislativa tributária, ela é sempre concorrente perante a União, Estados e Distrito Federal. É matéria de direito constitucional. Tanto que já caiu em constitucional essa pergunta. E no que tange, pessoal, a capacidade tributária ativa é matéria de direito administrativo. Em síntese, no que envolve aos municípios, ele exerce a sua competência tributária de instituir seus tributos, por exemplo, IPTU, ISS ou ISSQN, ITBI, a taxa de coleta de lixo, enfim, ele exerce a sua competência tributária. Mas ao lado disso, ele não exerce a legislativa concorrente, ele exerce a suplementar. Essa competência